Agora vamos passar para os aspectos históricos da região centro-oeste. Há milhares de anos era uma região já ocupada por vários povos indígenas. Com a colonização portuguesa, a região centro-oeste ela permaneceu por muito tempo isolada, por ser uma região longe do litoral. Então o colonizador demorou muito a ocupar, a povoar a região centro-oeste do Brasil. No século XVI, no século XVII. Os primeiros movimentos de colonizadores em direção ao centro-oeste foram os chamados bandeirantes, que, saindo de São Paulo, iam em direção ao interior do Brasil, procurando indígena para escravizar, procurando metais preciosos. Com a descoberta de ouro e metais preciosos em Minas, logo descobriram também ouro e metais preciosos no centro-oeste. E aí vamos ter a mineração. Com a mineração acabando, vai ter início no centro-oeste a pecuária, que vai ser a atividade econômica que vai fixar a população ali na região centro-oeste. Um fato importante é a Guerra do Paraguai, que vai deixar a região bastante abalada. E depois da Guerra do Paraguai, vão ter início projetos, tanto do governo imperial e depois do governo republicano, projetos de povoamento, de ocupação efetiva da região centro-oeste, integrando essa região ao restante do Brasil. Então, o governo federal vai criar expedições para o centro-oeste, construindo ferrovias, estradas, fundando colônias agrícolas, vilas, implantando estações e linhas telegráficas. O telégrafo era uma espécie de telefone primitivo. Estrada de Ferro Noroeste, que começou a ser construída em 1905. Um nome importante no desbravamento da região centro-oeste é o do Marechal Cândido Rondon. Inclusive, Rondônia tem esse nome em homenagem a ele. O Marechal realizou diversas expedições pelo país, produzindo trabalhos científicos, reconhecendo grande parte do território brasileiro, abrindo caminho para futuros colonizadores. E um destaque é que ele tinha uma preocupação muito grande com os indígenas, tornando-se um dos importantes humanistas brasileiros. Ele liderou a expedição Rondon-Roosevelt, que teve a presença do Theodore Roosevelt, que foi presidente dos Estados Unidos. Na era Vargas, vamos ter a Marcha para o Oeste, também um movimento para povoar, para desenvolver, para ocupar a região centro-oeste. Vai ser criada Goiânia, para ser a nova capital do estado de Goiás. A famosa Expedição Roncador-Xingu, conhecida como Marcha para o Oeste dos Irmãos Vilas Boas, também com esse objetivo de abrir estradas, de ocupar a região centro-oeste. Um marco importante vai ser a construção de Brasília, que começou em 1957 e vai ser concluída em 1960 pelo presidente Juscelino Kubitschek. E o objetivo principal da construção de Brasília era promover a integração do país. Era povoar, ocupar o centro-oeste, integrando todas as regiões do Brasil entre si. Os nomes importantes do planejamento de Brasília, o urbanista Lúcio Costa, o arquiteto Oscar Niemeyer. Um fato curioso é que muitos acham que Brasília foi inspirada num formato de avião, mas a ideia original era em cruz. Teve esse formato arqueado para se adaptar ao terreno, ao relevo local. Lembrando que a ideia de tirar a capital do Rio de Janeiro e levar para o interior do Brasil não foi uma ideia do Juscelino Kubitschek. É uma ideia já bastante antiga. Outro fato curioso é que Brasília e Distrito Federal não são sinônimos. O Distrito Federal, que tem esse formato em quadrilátero, é uma unidade federativa. Tem governador, tem deputados distritais. O que diferencia o Distrito Federal dos estados brasileiros, como São Paulo, Goiás, é que o Distrito Federal não é dividido em municípios, e sim em regiões administrativas. Brasília, Gama.
Taguatinga. Então, Brasília é apenas uma região administrativa dentro do Distrito Federal. E Brasília tem dupla função. Ela é a capital federal, é a capital do Brasil, e também é a sede do governo do Distrito Federal. Em Brasília fica o presidente do Brasil e também o governador do Distrito Federal. Aqui a diferença entre Brasília e as outras regiões administrativas. Essas regiões administrativas são apelidadas de cidades satélite. Milhares de pessoas se dirigiram para a construção de Brasília, principalmente nordestinos, eram chamados candangos. Com o início do regime militar, continuam os projetos de desenvolvimento da região centro-oeste. O governo militar ele tinha como principais planos para a região centro-oeste produzir mais alimentos, utilizar a região centro-oeste para agropecuária, para exportar, principalmente para gerar divisas para o país, e também utilizar a região para reforma agrária, levar homens sem terra para terras sem homens. Então vai ser criada a Sudeco em 1967, com esse objetivo de continuar de forma intensa projetos para desenvolver o Centro-Oeste. E como que o regime militar vai incentivar o povoamento e o desenvolvimento do Centro-Oeste? Financiamentos, vendas de terras baratas, investimentos em infraestrutura como abertura de estradas, e vai criar a Embrapa para desenvolver técnicas modernas de produção. Então a Sudeco liderou projetos de colonização, abriu áreas para vender. Nesse período, muitos sulistas se dirigiram para o Centro-Oeste em busca de terras baratas e hoje são grandes e ricos fazendeiros. A região teve uma presença muito grande de sulistas. Por que de sulistas? A partir da década de 70, produtores gaúchos e paranaenses foram para o Centro-Oeste. Por quê? Já tinham experiência no plantio de grãos, principalmente de soja, e foram para o Centro-Oeste atraídos por essas terras que estavam sendo vendidas por preços ínfimos. E também a região Centro-Oeste, o Cerrado, ele não era propício para a agricultura. Então o governo ele vai criar a Embrapa com o objetivo de tornar o Cerrado produtivo, o que deu certo. E na década de 70, outros programas de desenvolvimento regional. Programas para distribuir terra, programas para eletrificação rural, assistência técnica, crédito bancário. Rodovias construídas a partir da década de 70. Belém, Brasília, Cuiabá, Santarém, Cuiabá, Porto Velho, Brasília, Fortaleza, Belo Horizonte, Brasília. Foi uma das formas que o governo encontrou para ajudar a integrar a região Centro-Oeste ao restante do Brasil, através das estradas. Agora vamos passar para os aspectos demográficos da região Centro-Oeste. É a região menos populosa do Brasil, aproximadamente 16 milhões de habitantes. E a segunda menos povoada, 10 habitantes por quilômetro quadrado. No Centro-Oeste, o predomínio é de população parda. Um destaque importante é essa área aqui, bastante grande, onde se encontra o Parque Indígena do Xingu, uma área que foi demarcada em 1961, que foi um projeto iniciado pelos irmãos Vilas Boas. Em termos de indicadores sociais, os indicadores sociais da região Centro-Oeste são considerados bons. É o que eu digo, as regiões Sudeste, Centro-Oeste e Sul são as que têm os melhores indicadores sociais do Brasil, são as regiões com as melhores qualidades de vida. O IDH
que é o Índice de Desenvolvimento Humano, é esse indicador que mede qualidade de vida. E podemos dizer que o Centro-Oeste tem sim uma boa qualidade de vida. Vemos aí a taxa de mortalidade infantil. Regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste são mais baixas, o analfabetismo é mais baixo. Renda dos trabalhadores do Centro-Oeste é a segunda região com a maior renda mensal dos trabalhadores. É a segunda com o maior percentual da população com ensino superior completo. Outros indicadores apenas a nível de curiosidade. É uma região bastante urbanizada, 89%, quase 90% da população do Centro-Oeste vive em áreas urbanas, pelo fato de a agricultura ser bastante mecanizada e ter muitos latifúndios, a maior parte da população mora nas cidades. Dois movimentos migratórios importantes para a região Centro-Oeste foi de nordestinos na época da construção de Brasília e de sulistas em direção ao Centro-Oeste na época da expansão da fronteira agrícola, durante o regime militar, como nós vimos, aquele incentivo para o desenvolvimento econômico da região Centro-Oeste a partir da agropecuária. Por causa disso, estados do Centro-Oeste têm uma grande presença, por exemplo, de gaúchos, de pessoas que nasceram no Rio Grande do Sul, mas que atualmente moram no Mato Grosso do Sul, Goiás. Então, há uma presença muito grande de sulistas na região Centro-Oeste.